Minha gente de fé que nos acompanha pelos meios de comunicação dessa paróquia de São Pedro, que reza, que se constrói o seu caminhar à luz do caminho maior, nesse tempo favorável que Deus abriu para nós a oportunidade de reler a história de São Pedro e nela compreender como Deus foi trabalhando esta carne, desde lá o seu chamado no lago de Genezaré, o sim dado por Pedro e as construções que foram ocorrendo ao longo do seu caminho e também alguns percalços que porventura se somou no exercício ministerial de Pedro. Assim também ocorre no nosso caminhar, nesta vocação tão bonita, tão larga, que Deus faz acontecer diariamente sobre a vida da igreja, de que nela se encontram os seres humanos, queridos e amados, batizados e batizadas, que sepultados na morte, na paixão, morte e ressurreição de Jesus, dão ali o seu melhor, o seu sim diário. Não falta essa literatura e esta gramática por parte de cada um de nós, que somos gentes marcadas e mergulhadas no universo de Deus, assim como foram essas duas carnes de Paulo e de Pedro. Não pode nos faltar na festa de um padroeiro alguns elementos, como não pode faltar na sua vida diária alguns elementos constitutivos da sua vida humana e na sua vida espiritual. Primeira coisa que é interessante fazer ecoar no ser de vocês, certo que o ser está cada dia mais sendo feito a partir do Evangelho e da mística do sacramento que estamos rezando, pela Trindade Santa que nos habita, fazer submergir. Submergir o que, Padre? Nesse dia, no 9º dia, o ritmo tranquilo de Deus. Se temos ritmos a serem vivenciados na cotidianidade da nossa vida, muitas vezes se vai sem nós querermos, ou não tem ali alguma medida de controle sobre o agir humano na história, na sociedade, que quer cada dia mais ir apressadamente, querendo nos devorar, e também tirando aquilo de mais genuíno que nós trazemos, que é a energia do céu, o pulsar do céu, o elan do céu, o elan da palavra e da Eucaristia cimentada dentro do nosso ser e no cotidiano do exercício de evangelização que estabelecemos. Não pode faltar para nós esta capacidade da comunidade de fé gerar, fazer submergir esse ritmo tranquilo de Deus. Em alguma medida Paulo, em alguma medida também Pedro, ou Simão, depois Pedro, foi capaz de viver o ritmo tranquilo de Deus, o ritmo tranquilo do bom e belo pastor que o chamou para si, o traiu para si, se afeiçoou no seu rosto, na sua vida de pescador e quis que ele fizesse parte do colégio dos 12, sendo ele o responsável por esse colégio apostólico. Então, atualizemos esta natureza tão cara para nós nesta noite, fazer submergir em mim, em você, em cada territorialidade da nossa diocese, em especial em cada canto dessa matriz da paróquia, constituída por inúmeras comunidades, que abre para nós uma leitura saudável, apetitosa e legal, ou para não dizer boa, o ritmo tranquilo de Deus que quer sobressair em mim e em você, e queremos vivenciarmos.
E aqui, para que submerge esse rio tranquilo de Deus? Para encontrarmos com Ele. Ninguém se encontra consigo na correria da vida, ou nós podemos nos perder. Um vacilo que dermos, a gente complica a nossa carne, o nosso habitat, e ferimos a nossa dignidade humana. Então esse ritmo é para nos fazer encontrar com Ele. Quantos encontros sadios o próprio Cristo proporcionou. Aquele que foi chamado primeiramente Pedro, depois Deus buscou Paulo lá em caminho de Damasco, numa certa altura da sua vida. Ali eles puderam encontrar com Jesus. Jesus encontrou-se com eles, eles permitiram que se desse no seu existir humano esse encontro, que foi fecundo. Tanto é que foi fecundo, a gente percebe a natureza dessas duas vidas, como elas terminaram, ou para onde foram, em que circunstâncias, ali naquele momento, eles firmaram que era de Deus, morreria por causa de Jesus, por causa do projeto de Jesus oferecido a eles. Então, para encontrar com Ele, para que seja Ele o centro de nossa vida e caminhar ao seu lado. Em algumas circunstâncias eles queriam perder de vista o reino, mas Deus ali, encontrando com Pedro nas suas misérias, nas suas vicissitudes humanas, ajudou a equilibrar, a identificar aquilo que Ele pusera quando o chamou. Esse eu original de Deus, encontrado no eu, ali vivenciado por Pedro e Paulo, Deus reconstitui e traz uma beleza para os dois eus, o eu de Pedro e o eu de Paulo, tornou singulares na história. E hoje lemos, rezamos, fazemos história na singularidade do mistério que foi derramado nessas duas vidas e se encontra sendo derramado todos os dias, um dia por dia, na minha vida, na paróquia, na nossa diocese, nos cristãos de boa vontade e aqueles que se deleitam ou querem conhecerem e viver as exigências das propostas de Jesus, que são propostas muito belas, muito caras a nós, as bem-aventuranças. Para que Ele torne o centro da nossa vida, o nosso caminhar, não pode faltar em alguma medida o Oxalá. Muitos sacerdotes, alguém que aqui rezou com vocês até o 8º dia, agora o sacerdote, o padre Geraldo, não posso também deixar de faltar esse Oxalá, que tem um complemento, que tem trajetória, o Oxalá do sacerdote, que eu gostaria de também levar ao coração de vocês. Oxalá, que esse 9º dia, apesar que não é tão legal dizer 9º dia, mas estamos acostumados e sempre já fazemos novenas, tridos, e as coisas vão se dando. Nesse ritmo, deveríamos mudar, até pela capacidade intelectiva, cognitiva nossa, de rezar o mistério, temos outras palavras, mas quando ainda não damos conta de pô-las em favor de vocês, ficamos com esta, o 9º dia da novena. Ficamos com o 9º dia para dizer, oxalá sejamos capazes de rezar o 9º dia, de captar, assim como Pedro e Paulo, os detalhes da paisagem de nossa vida. Eles foram capazes, em um certo momento da vida deles, qual é a paisagem da nossa vida. Então, oxalá que a gente seja capaz de, entrelaçados nessas duas paisagens de carnes de Deus, de Paulo e Pedro, perceber os detalhes da paisagem desta paróquia, desta matriz comunidade que compõe a paróquia, com outras respectivas comunidades. Qual a paisagem da minha vida? Se alguém fosse ler, por onde começaria as pessoas a paisagem da sua história, meu jovem? E como você lê a paisagem da tua vida? Para descobrir o que, Padre? Eu leio os detalhes da paisagem da minha vida para alguma coisa. Não é só os porquês da vida,
para descobrir em tudo as pegadas do Senhor. Para descobrir em tudo as pegadas do Senhor, mesmo nas contradições existentes entre ambas as carnes, tanto de Pedro como de Paulo, como os momentos difíceis da vivência do Evangelho, com as perseguições que vieram posteriormente a conversões de Pedro e de Paulo, aqui e também sobre as nossas conversões, que a gente seja capaz de descobrir no rezar desta novena e amanhã celebrando esta grande festa motivadora, que a gente consiga ler as pegadas do Senhor. Em certa forma, em algum caminhar de muitos corações que não estão na mesma linhagem do que nós, na mesma literatura de reza como nós estamos fazendo nesta noite, há de descobrir a partir de nós, à luz desta igreja aberta, do mistério aberto, descobrir, mesmo não participando conosco, em algum ponto da sua vida, do seu caminhar diário, do seu fazer diário, existe ali a altura das pegadas de Jesus. É isso que nos compete pôr na direção de Jesus. Alegrará muito o coração de Pedro e Paulo, se assim dessemos conta hoje sobre as intercessões deles, para que a gente consiga descobrir em tudo as pegadas do Senhor, como eles deram conta. E se as pegadas são, embora vivamos neste mundo onde tudo se move tão rápido, como se movia tão rápido na época dos dois apóstolos, podemos fechar os olhos, óbvio, podemos fechar e sentir que Ele nos conduz pela sua mão. Quantas vezes Pedro teve que fechar os olhos diante daquilo que aparentemente era grande para o seu ofício, que foi-lhe confiado pelo Mestre Jesus. Ali fechou os olhos, não é fechar os olhos para uma literatura barata, uma linguagem de senso comum, não é isso. Fechar os olhos é traduzir, olhar para aquilo que Deus pôs em mim, que não pode jamais se esvair, ou ser retirada da minha carne, nas minhas entranhas. A paixão, ela deve se aumentar cotidianamente. Isso fez Pedro e fez Paulo no seu caminhar, para perceber isso, que Deus conduzia a sua vida. As leituras caminham, diante das perseguições, ali os nossos olhos param naquela realidade da manifestação da presença do Senhor lá, segurando Pedro quando se encontrava na prisão, segurando Paulo já chegando ao final da sua existência humana. Ali tiveram esses dois corações a grande certeza que em nenhum momento Deus colocou fora deles aquilo que Ele não tinha colocado lá, aquela sua presença, o seu carinho, o seu afeto. Você vai comigo, eu estou com vocês, não deixarei vocês fazerem ou tentarem ir para um outro caminho, ou as perseguições retirarem de vocês a capacidade de ser meus discípulos, meus apóstolos. Então essa coisa bonita que não pode faltar, queridos irmãos e irmãs, a nossa caminhada de fé. E aqui gostaria rapidamente, porque o nosso horário não pode decorrer muito, senão os seminaristas, os dois aqui puxam a orelha do padre depois, hein? Se estende. Mas não pode faltar aqui também a oração. Vocês fizeram oração muito sérias. Acompanhamos as orações que foram feitas, tanto na direção de Paulo, como na direção de Pedro. Está preso, a comunidade de fé faz oração. Cristo também rezou para Pedro, para que ele não se perdesse aquela vocação oferecida pelo Mestre Jesus. Então nós, relendo todas as orações que nós damos conta de percorrer nas Sagradas Escrituras, com inúmeros personagens, e as orações decorrentes, com tantos seres humanos, bem interligados ao mistério de Deus, fizeram ao longo do caminho. Nós também queremos dizer, nesse 9º dia, que a oração para nós é a chave interior. A chave interior de quê, Padre? Que abre caminho para chegarmos até o eu original. A oração vai nos abrir, nos proporcionar para que nós chegamos até o eu original. Isso fez Jesus.
na direção do apóstolo Paulo, na direção do apóstolo Pedro, nosso eu original. O que é esse eu original, Padre? Nas Sagradas Escrituras, aquele lugar sólido. Imagina um lugar não sólido em Pedro e Paulo. O nosso eu original, ele está constituído por aquele lugar sólido, a rocha sobre a qual construímos nossa vida. Isso nós também, com Pedro e Paulo, relemos esse lugar sólido, contido em você, contido em alguma medida na paróquia, no coração do padre, no coração do seminarista e todos aqui que vieram, a rocha sobre a qual construímos nossa vida. Eles tiveram esta graça, tanto Pedro quanto Paulo. Este é o nível todo mundo entende, seja ele na geografia de nível, para nivelar as coisas, né? Para colocar o piso nivelado, as paredes, construir uma comunidade nivelada, pode dizer, este é o nível da graça. Pedro diz, este é o nível da graça, benfazeja, orante que o Mestre Jesus põe na minha vida. Este é o nível da graça, que se dá, ou que se desdobra em dois belos movimentos, que é a gratuidade e da abundância. Não faltou esse nível da graça nos corações de Pedro e de Paulo, e não faltou neles a gratuidade e a abundância. Nasceram daquele que é abundante, que o chamou é abundante. Também em nós não há de faltar a gratuidade, não há de faltar a abundância, porque o nível da graça perpassa cada um de nós, faz correr, faz derramar em cada canto desse território paroquial, onde mergulhamos no silêncio. Quantos mergulhos fez Pedro e Paulo? Mergulho no silêncio, a escuta de todo o nosso ser. Ele escutou o ser deles, escutou ali o que mais genuíno Deus plantou um dia no coração deles, que ele estava desenvolvendo essa vocação, e ela ia ter um final, face a face com esse Mestre Jesus. Então aqui, minha gente, é significativo para nós, termos essa capacidade de encontrarmos e percebermos esta realidade de silêncio, para a gente sermos capazes de escutar todo o nosso ser. Não sei como é que você escuta o seu ser. Não sei se é lá dentro do seu quarto, no banheiro, quando você está tomando banho, ou quando você tira um momento lá, ou vai visitar uma paisagem, ou vai ver o cantar dos pássaros, não importa. Importa que não tenhamos essa literatura, não tenhamos o direito ou o desleixo de não tê-la, essa literatura, essa gramática, de escutar o nosso ser. Precisamos fazer isso, senão nós nos perdemos, vamos ser gente fraca, vamos ser gente na história, no cotidiano do século 21, gente que perde o gosto por poucas coisas. Nós temos que ter resiliência, nós temos que ficar firme, nós temos que resistir. Em todo tempo, em toda hora, a resistência é uma das condições mais bonitas que nós precisamos auri-la, conduzi-las e rezá-las todos os dias, assim como fizeram o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. E dou um passo a mais com vocês sobre a passagem, aqui já vou fazendo o meu acabamento para a alegria de vocês. A passagem que Pedro e Paulo fizeram para chegar. Tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo, eu combati o bom combate. Existiu desde ali a comunhão, a visita de Jesus com esses dois, teve uma passagem, assim como há de ter a passagem minha e tua, já ocorreram muitas já, Deus seja louvado por elas, e outras que virão, pelas Eucaristias, pelas orações de ar. Vejamos essa passagem, do conhecimento de Jesus. Tanto Pedro teve que fazer a passagem do conhecimento de Jesus, Paulo também depois com a sua vida retórica, um homem bem estudado, a caminho de Damasco, ele teve que fazer o conhecimento de Jesus, a vivência de tudo o que ele pregou. Isso é bonito, passar do conhecimento da pessoa de Jesus, para uma vivência de tudo o que ele pregou.
os 2 homens e os 2 apóstolos fizeram. Nós somos convidados também, como apóstolos de Cristo no hoje da história, passar do conhecimento de Jesus para viver de tudo o que Ele pregou. Somente a partir da vivência pessoal, como nos ensina Paulo, como nos ensina Pedro, alguém pode se lançar a missão de comunicar uma fé. Para que eu possa comunicar uma fé, eu tenho que partir da vivência pessoal. Senão eu não posso lançar a missão de comunicar uma fé. Isso é teologia da igreja, conforme nós lemos no Catecismo da Igreja Católica, nos documentos do Pontífice do Papa Francisco. Pedro, antes, minha gente, da experiência pascal, bem antes da experiência pascal, seguia um Jesus que se encaixava em seus ideais, os seus interesses de bom judeu, como também podemos hoje encaixar uma comunidade conforme o meu sonho, uma comunidade conforme eu quero. Paulo, antes da queda, caminho de Damasco, servia o Deus do Antigo Testamento, que estava anos-luzes do Deus de Jesus, anos-luzes. Não serve para nada seguir a Jesus sem conhecê-lo a fundo. Não serve para nada sem conhecer a fundo a comunidade. Como diz uma pessoa, ela não conhece a fundo a dor do outro, ela faz uma leitura equivocada, como se tristeza fosse sinal de pessoa com depressão. Quem disse isso? Que tristeza é sinal de um ser humano deprimido. Quem te ensinou isso? E muitas pessoas estão dizendo, você está triste? Ih, já vem uma depressão para cima de você. Ah, o padre está triste? Ih, meu filho, está lascado. Perdeu a noção de ser padre, sua vocação. Então a gente perde a noção de tristeza, a gente perde a noção de inveja. A gente sabe nem o que é isso, a gente vai ficar falando, isso vai desgastando, e se a gente aprendemos com isso, identificando-nos com o seu modo de ser e viver. É no seu modo de ser e viver que a gente vai identificando, a comunidade vai se fazendo história, no modo de ser e viver. Só depois de termos superado os nossos prejuízos, estaremos preparados para despertar nos outros o desejo de viver o mesmo segmento. Como é que você vai despertar nas pessoas para seguir Jesus, se nós nos encontramos com nossos prejuízos sobre a igreja, sobre o sacramento, sobre a vida de comunidade, se eu devo ou não celebrar o sacramento, ser condição necessária para o meu hoje da história, viver a partir da Trindade, celebrar a Eucaristia, colocá-la, ser compartido e repartido. São questões que a gente precisa levantar para a gente meditá-las mais a fundo no decorrer da nossa vida. E convido a você agora, caso queira, a rezar comigo, e assim vamos concluindo o nosso tempo de graça. Diga, compadre, todos temos de passar, em alguma medida, pelo doloroso processo de maturação na fé, pela qual passaram Pedro e Paulo. No caso deles, a dificuldade cotidiana se agravou, porque os dois tiveram que dar o salto de uma religião centrada na lei a uma experiência interior de seguimento, de dar a vida enquanto dom, o que não é nenhum caso tão confortável, algo cômodo para nós, da aprendizagem de uma doutrina, a vivência do segmento de uma pessoa. Há um grande percurso que todos devemos fazer. Sem esta passagem, a fé se converte em pura teoria, que torna estéril nossa vida e nem desperta sedução nos outros. Talvez esteja aqui a causa de muitos fracassos
em muitas dioceses, no caminho da evangelização. Estamos mais preocupados, e até mesmo na nossa catequese, em passar uma doutrina, uma moral, uma religião, e não deixamos transparecer em nossas vidas que somos seguidores daquele que é rocha em nosso interior. Na origem do discipulado e da igreja, está sempre presente a consciência de termos sido chamados. A vontade e a decisão de cada um são imprescindíveis para além dessa Eucaristia, mas são despertadas pelo chamado e testemunho de outros, pelo chamado de Jesus, e em último termo, pelo chamado do próprio Deus. Isso é que significa originalmente o termo igreja, eclesia, comunidade de chamados. Senhor Jesus, no chamado do Senhor, Pedro e Paulo reconheceram o chamado de seu próprio interior, o chamado do povo sofredor, o chamado dos tempos difíceis, como o nosso de hoje. E em última instância, Senhor, o chamado Deus grande e próximo, que lhes convidava à identificação com seu Filho ao compromisso com o reino. Assim seja. Amém. Creio em Deus Pai,